Boas e sejam todos muito bem-vindos a mais um Sem Censuras. Hoje nós vamos falar de pessoas que não se apoiam, situações conflituosas, competições, desrespeito, entre outras coisitas mais. Sim, estamos a falar de relacionamentos tóxicos. E não é só entre casais, é amigos, familiares, empregos. E temos conosco aqui uma convidada de peso, absolutamente fantástica, a psicóloga de saúde, Fátima Sampaio Fernandes. Fátima, seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada. Merecia. Nós estamos todos suscetíveis a sermos vítimas de relacionamentos tóxicos. Como a Vitória já mencionou, seja entre casais, familiares, colegas, etc. Como é que nós conseguimos reconhecer que somos vítimas de um relacionamento tóxico? Olha, é muito interessante porque geralmente as pessoas não falam das vítimas, não é? Só falam dos agressores, dos tóxicos. Há um perfil de vítima, na verdade, nem toda a gente, apesar de ser fácil ser vítima destas pessoas. Porquê? Por causa da forma como nós somos educados, principalmente as mulheres. As mulheres são educadas para terem empatia, para entenderem, não é? Para compreenderem. Coitado, ele se calhar é assim porque viu o pai a bater à mãe, então ele não sabe, eu vou-lhe ensinar a tratar-me bem. Ou então, por exemplo, ele foi traído pela relação anterior, pela mulher da relação anterior, agora eu vou-lhe provar que ele pode confiar em mim, vou-lhe mostrar tudo, todas as minhas contas, dar os códigos para ele ver, não é? Então nós tentamos, e porque nos educam também, assim, ensinam-nos a transformar o homem, não é? Transformar o outro. O homem ou a mulher, que também pode ser tóxica, não é? Mas regra geral, ensinam-nos, se ele sai de casa, a culpa é tua. Se ele não está feliz, é porque tu não lhe estás a dar tudo o que ele precisa. Então nós temos toda a sociedade, toda esta cultura machista também, toda a educação que nos ensina a aceitarmos o inaceitável. Então nós, vítimas, temos que trabalhar para não sermos propensas a cair no conto do narcisista, não é? Mas como é que isso se faz? Aumentando a nossa autoestima. Mas esse é um esforço que temos que fazer, se calhar já em adultos, porque ninguém nos ensina isso, não é? Exato. Infelizmente, porque uma coisa curiosa é que hoje falamos muito sobre a violência doméstica e tudo mais. Hoje estamos a falar também muito mais sobre a violência psicológica, que concentrou-se muito tempo na física e sexual. Mas o que é mais complicado também nos relacionamentos tóxicos, a dependência emocional no que concerne à família. Nós temos muitos filhos que são vítimas de pais tóxicos e vice-versa. Mas é mais comum os filhos serem vítimas dos pais, porque também os pais têm mais poder, e não é? por conta de questões culturais e também as crenças religiosas, que a gente acredita que nós temos que aturar os familiares a vida toda. E aceitar, porque é teu pai, é tua mãe, é teu mais velho. E depois dizemos, porquê é que não disseste não? Quer dizer, nós ensinamos que não pode dizer não, não pode questionar o mais velho. Tem que fazer aquilo que lhe pedem, porque senão é mal educado. Mas depois nós vamos dizer, não, a culpa é tua, porque tu aceitaste. Mas Quais são as ensinamos. razões, Fátima? Quais são as razões que fazem com que as pessoas, mesmo muitas das vezes apercebendo-se que estão diante de uma relação tóxica, continuem ali e permaneçam ali? Será que é o medo de ficarem sozinhas, a dependência financeira? Quais são as razões? Essas também são razões muito válidas, não é? Assim, em geral, por exemplo, quando nós somos inseguros, por causa da forma como nos educaram, né? Ou nos chamaram feias, ou gordas, ou burras, ou seja o que for. Há uma crença nuclear aqui, por exemplo, eu sou feia. Eu vou criando crenças complementares em torno disto, não é? Por exemplo, eu sou feia, nunca ninguém vai gostar de mim, eu sempre vou ficar sozinha a vida toda, e de repente alguém gosta, parece que gosta. Fogo, eu vou dar tudo, vou dar o meu dinheiro, vou dar atenção, vou perdoar tudo, porque tenho medo de ficar sozinha assim, porque já desde pequeno eu trago esta ideia de que eu vou ficar sozinha, porque os meus pais já disseram, porque os meus avós disseram, porque os tios disseram, tu assim nunca vais ter ninguém. Olha, a tua irmã é tão bonita, tu nunca vais ter ninguém, tu não sei, não estou a ver. Nós fazemos este tipo, nós mais velhos, nós pais, nós sociedade,
somos tóxicos, não é? Com as crianças quando estão a crescer, com os adolescentes. Então, de repente, tu estás ali, tu tens medo, tens terror de ficar sozinho. E estas pessoas narcisistas, por exemplo, e até os que têm transtorno antissocial, de personalidade antissocial, vão-te dizer, se eu te deixar, nunca mais vais ter ninguém. Ninguém te vai aturar. Mas aí nós estamos diante de que é aquilo que nós estávamos a falar no off, né? Sim. Estamos diante de um narcisista, de uma pessoa que tem o transtorno de borderline, essas coisas assim, não é? Mas as pessoas, em relacionamentos, quando as pessoas se apercebem, porque nós temos que aprender a definir limites, não é? E nós, quando temos uma baixa autoestima, nós não conseguimos definir limites. As pessoas podem fazer quase tudo o que quiserem connosco. Então, quando a pessoa se apercebe disso, e nós estamos sempre a ser lidos, não é? A pessoa vai hoje chama-te estúpida, não disseste nada. Amanhã chama-te estúpida à frente até dos teus pais. Vai ganhando terreno, Ninguém né? te defendeu. Tu começas a perceber que podes fazer quase tudo o que quiseres. Daí até dizes, ninguém te vai querer, tu não prestes para nada, eu só chego tarde porque já não te aguento, e tu continuares lá. É um passo. E infelizmente isto é super comum. Super. Mas não é uma questão de nós, socialmente, até culturalmente, romantizarmos Completamente. de que é normal sofrer Sim. em qualquer relacionamento. Exatamente. É normal para a mulher sofrer, não é? Pois. No relacionamento. Tem que aturar, ela é que tem que perdoar Sim. tudo. Ele pode chegar tarde, ele é homem. Ele tem outras mulheres, ele é homem. Já tu não podes fazer nada. E se fazes alguma coisa, pode acontecer isto que está a acontecer agora outra vez, não é? Que está outra vez com muita visibilidade. Aí continua a prevalecer a lei do funil, né? A parte mais grossa é para eles e a mais fina sempre para as mulheres, Sim, não é? há uma exigência diferente, não é? A mulher tem que ter um comportamento, tem que ser o espelho da família, disto, não é? Ou seja, a mulher tem que ser a mais santa das santas e o homem pode ser absolutamente tudo o que quiser. E isto não é justo. E muitas das vezes sofre todos esses abusos, porque são abusos, São abusos, sim. e em silêncio. Sim. Não fala e muitas das vezes até nem com a família desabafa. Tem vergonha também, não quer dizer, não é? Que lhe batem ou que a ofendem, por exemplo. Sim, porque eu acho que tem ofensas verbais que magoam muito mais do que um tapa. Eu acho. As duas coisas Eu são acho. criminosas, não é? Agressivas, são agressivas, são agressivas. Eu acho pertinente, porque tem muita gente a assistir-nos que para eles vão aprender muita coisa hoje, a partir de hoje, e vão prestar atenção a isso. E eu acho que é de extrema importância nós darmos exemplos de como é que uma pessoa tóxica reage. Por exemplo, já falámos de que ela vai criticando. Vai chamando sim. nomes, vai dizendo, ai, estás feia, estás... E não é só o homem para a mulher. Olha, entre amigas, Sim. Quais são os irmãs. sintomas, quais são os sinais que indicam que nós estamos diante ou a caminhar para uma relação tóxica? Sim, pronto. Estas críticas leves, olha, há até críticas que são tipo passivo-agressivo, não é? Ele, em vez de te dizer que tu és estúpida, por exemplo, eu lembro-me de um que nem sei se era namorado, acho que nem era, eu é que pensava que era, mas lembro-me dele me dizer assim: Fátima, tu sabes que eu já andei com mulheres mais gostosas do que tu. Sabes que eu já andei com mulheres mais bonitas do que tu. E quando eu estou-me a preparar para responder, mas é a ti que eu amo. Estás a ver? Passivo-agressivo. Tu ficas sem saber muito bem, mas epá, está-me a elogiar, está-me a dizer uma coisa boa, mas porquê é que eu me sinto mal? Ok, se nós estamos mal, se estamos desconfortáveis, se não nos sentimos completamente bem ao pé daquela pessoa, começamos a andar aquilo de walk on eggshells, não é? Começamos a andar em cascas de ovos. Sim, pisar em ovos. Temos medo de dizer alguma coisa. Por exemplo, eu se dissesse alguma coisa, e só depois, quando terminei, esse relacionamento tóxico específico, só quando eu terminei é que me apercebi, não é? Começamos a fazer a leitura. Então, quando ele queria desaparecer por alguns dias, por exemplo, bastava, fosse o que fosse, aproveitava qualquer coisa que eu disse ou que eu fiz ou isso para amoar, para ficar zangado, para eu passar 3 dias a mandar mensagem: o que é que foi que eu fiz, desculpa. E eu própria ia já procurar as razões. É porque saí mais cedo que tu? É porque será que eu não me despedi de ti? Mas eu já me tinha despedido em casa. Chantagem emocional, né? Não, a pessoa precisa de um tempo para estar sozinha. Para estar sozinha não, para não estar contigo, não é? Porque estas pessoas também precisam de fontes, suppliers, não é? Fontes de várias fontes. Tu vais trazer os elogios, por exemplo, tu vais me dar os meus contactos. Eu, narcisista, preciso de várias pessoas para me alimentar o ego também. Exato. Principalmente elogios e tudo isso. Então,
tu já me deste os elogios, está fixe, agora eu vou desaparecer 3 dias porque tu olhaste um bocado mal para mim e eu dei conta e tu sabes que eu tenho problemas com isso por causa da minha mãe, como ela olhava para mim. Então, tchau. 3 dias ficas fora, vou ficar aqui com a Imani, não é? E vou ver o que é que ela me pode dar, não é? Vou dizer, ai, Imani, tu és tão diferente, tu és tão bonita e tal. A Imani vai dizer, oh, que bom, tens uma visão tão diferente. Assim, eu sempre fui especial, eu sempre fui visto, eu sempre tive uma percepção diferente, toda a gente me disse isso. Mas olha que eu sofri muito na infância. E a Imani fica já, sofreste? São os tais sinais sutis, né? Já fica, Sim. né? Já fica assim. Sim, é preciso, sim, exatamente. Nós numa relação tóxica acabamos por nos sentir mal. E precisamos de confiar em nós. Eu acho que é isso, eu costumo Precisamos dizer de- isso às pessoas, quer as pessoas minhas amigas, quer manequins, as pessoas com quem eu me envolvo, eu costumo dizer, uma relação é boa, estou a falar em relações afetivas, amorosas, por exemplo, uma relação é boa, só é boa, quando tu estás feliz. Exatamente. Porque quando tu começas a querer controlar o telemóvel do namorado ou da namorada, quando começas com perguntas, tipo onde é que estás, como, quando, com quem, o tempo todo, constantemente, quando tu começas a chorar, tu não estás feliz. Então se não estás feliz, cai fora. Exatamente. Porque E tens não posso- uma medo pessoa do não que é que vais pode dizer de passar a vida errado. a controlar o parceiro, né? A controlar o telefone, a controlar as saídas. Se disse que vai chegar ao 12:30, 1 hora para jantar, para almoçar, se chega ao 12:35, a casa cai. Onde é que estiveste, com quem estiveste, É um interrogatório. mostra o telemóvel, já andaste a pagar mensagem. Exatamente. Uma coisa que é curiosa, porque nós estamos a falar dos relacionamentos, né, entre casais, que a um certo ponto a pessoa pode virar as costas, né, e dizer basta, mas tem outros relacionamentos tóxicos que se tornam um sofrimento eterno, que as pessoas têm uma dificuldade em se desligar, que é com os familiares. Imagina a mãe, uma mãe narcisista. A mãe Como é que tu... e os irmãos, existe às vezes a Também os irmãos. competição entre irmãos. Ou, né? ou colocarem-se numa posição de dependência em que pedem tudo. Não, Imani, tu tiveste mais sorte. Ajuda-me só aqui. Ou então já não pedem ajuda. Ai, eu estou tão mal, pá, o meu carro não está a andar, eu já tenho para aí, não sei, está muito estragado e não sei o quê. Gosto muito do teu carro, tu tiveste sorte. A ver se tu dizes assim, opa, diz lá quanto é que precisas. Não existe um apoio mútuo, existe apenas Não, um interesse de um não. lado. Exatamente. E muitas das vezes aquele irmão ou irmã que aparentemente tenha mais sorte, Coitado. também tem os momentos em que aquele que o inveja vai detonar verbalmente. Sim, tu és minha irmã, eu preciso da tua ajuda, né? Até és minha irmã mais nova, mas mesmo assim, tu é que te saíste bem. Então eu vou-te pedindo ajuda e tal, e tu vais-me dando, e a pensar, pronto, é minha irmã, não é? Porque és boa, porque foste criada assim com estes valores de partilha, de divisão, de apoio, etc. Ok, tudo bem. Depois, de repente, a mãe vai dizer, vai-te pedir a ti a opinião, mas eu sou mais velha, ok? Mas tu tens-me apoiado sempre. Eu vou estás a perguntar a ela porquê, a mais velha sou eu. Tipo, esqueço completamente todo o teu papel, não é? Se eu for uma pessoa tóxica. Então, por muito que nós ajudemos as pessoas tóxicas, nunca vai haver um agradecimento, exceto se for um agradecimento para conseguir mais coisas. Senão, somos esquecidos rapidamente. Então é aquele agradecimento mesmo já no jogo de interesse. Eu vou agradecê-lo, É vou sempre um jogo alisar de o interesse. pelo, que é para eu ir buscar mais. Se uma pessoa tóxica que nos trata mal não gosta de nós. E nós temos muita dificuldade em aceitar isso, não é? Porque nós precisamos que gostem de nós. Geralmente, e mais ainda se não gostarmos o suficiente. Por isso é que é muito importante ensinar desde pequenas, e nós não fazemos isso. E temos que mudar a nossa sociedade, que é ensinar as crianças desde pequenas a gostarem aqui delas. para isso, amada, para mudar as mentalidades. Temos que elogiar, mas os pais estão sempre a criticar, não é? Os professores também, nós não podemos deixar os professores estarem a chamar os miúdos de burros, pá. Exatamente. Não é? Burro é quem chama de burro, não há outro burro. Só aquele que chama de burro é que é burro. Porque nós temos inteligências múltiplas, não é? Mas, Fátima, Não podemos ser assim. na lata, como é, já que estamos aqui para mudar essas mentalidades, como é que a gente consegue perceber que está diante de uma pessoa tóxica, assim na lata, descaradamente já, tipo, epá, esse daí alto lá, para o barco, aqui, há qualquer coisa É um aqui. aproveitador, é um abusador, é uma pessoa que nos pede coisas, é uma pessoa que nos critica, que desrespeita os nossos limites, porque também muitas vezes não os temos, não é? Uma pessoa capaz de ofender, uma pessoa capaz de ameaçar, de fazer chantagem, de nos deitar abaixo. Acho que a crítica é o primeiro. Principalmente filhos que quando dizem assim, pai, mãe, olha, eu sonho em ser isso, tu
Sim, não tu chegas, não vais chegar a lado não vais a lado nenhum. É só isso. Tu não Isto prestas, pode tu não és ser. inteligente o suficiente. Mas depois, quando pode o filho vir de ficar pais rico, como pode vir dos irmãos, sim, né? mas quando esse filho ficar rico, não é? Tu tinhas Todo mundo- prometido uma casa e um carro. Eu vou fazer filhos para tomarem conta de mim na velhice. Pelo amor de Deus. Ele quer um babá, quer uma enfermeira, o que quer? Porque assim, eu acho que as pessoas têm que ter filhos e preparar os filhos para o mundo. E nós romantizamos isto. Sim, Lembro uma vez, sim. há um texto que anda a circular nas redes sociais, não é? Que diz: a coitada da zungueira que está-se a levantar, está a deixar 6 filhos deitados no chão, põe um nas costas, vai trabalhar não sei o quê. Ok, mas isto é romantizar um bocado isto, na medida em que nós temos que perceber que se eu não tenho dinheiro para sustentar 10 filhos, para pôr 10 uma filhos das na coisas escola, que eu estou em para... cima. Sim, exatamente, se eu não tenho dinheiro para o alimentar, então eu não posso ter 10 filhos. E não adianta dizer, isso é lá fora, ou não sei o quê, não é verdade. Isto aconteceu em todos os países, não é? Em Portugal também, primeiro as pessoas tinham 20 filhos, depois começaram a ter 15, 10 e agora vão para os 2, 3, 1. Exatamente como vai acontecer aqui, não é? Isto está a acontecer. Atrás, eu acho que eu Deve cheguei a comentar acontecer. isso com a Imani. Eu acho que há uns tempos atrás, eu cheguei a comentar contigo da mulher que subiu lá meus 5 andares, como eu digo lá no meu palácio, na minha torre de papel. Sobe uma mulher, estava grávida, tinha um filho na mão, um nas costas e um no colo. Subiu 5 andares para pedir esmola. Cara, eu olho para aquilo, eu não dou. Vamos encontrar estas crianças depois a procurar comida no lixo, não é? Porque essa gente é criminosa. Eu digo Temos que são que criminosos. responsabilizar os pais. Porque não Mas têm não noção de responsabilizamos. responsabilidade. Porque se tu não tens condições para criar 1, ou 2, ou 3 que sejam, porque dizem, o ditado é este, né? Que tens que ter no mínimo 3 filhos, porque se morreram ficam 2. Veja bem como é que as pessoas pensam, a mentalidade. Temos que mudar a mentalidade. Pronto, que sejam então os informar 3 as filhos, pessoas. que sejam os 3 filhos. Mas caramba, não são 6. Então tu és diminuída física, não tens condições, estás sem as 2 pernas, estás no semáforo a pedir e tens 4 ou 5 filhos. Aí também temos outra situação. Temos pessoas que estão a pedir e regularmente vemos com uma criança pequena, não é? Sim. E passado 1 ano, 2 anos, a criança continua pequena. Exato. E isto é crime. Exato. Estar a utilizar crianças para pedir esmola é crime. No regulamento jurídico angolano também. Só que não se faz nada, não é? Tem que haver supervisão das Porque pessoas. não, Segundo ouvi dizer, Estamos a usar dizem que crianças estão a para alugar pedir até que esmola. bebês, que é para irem para as filas dos claro, bancos isso para não é terem prioridade novidade, para passar. infelizmente. A alugar. E Veja aqui quem está completamente desprotegido são as crianças, não é? Sim, claro, eu tenho pena são as mais delas. vulneráveis. É justo, porque assim, particularmente eu acho que é, mas é justo porque tem muita gente, isso é controverso, né? Por conta das crenças. Certo. Por isso é que as Mas pessoas não estão devia ser presas. controverso, não é? Não, estou-me a referir aos familiares que são tóxicos. Certo, certo. Porque eu acho que uma pessoa cujo pai ou mãe nunca deu amor, muito pelo contrário, só explorou, maltratou, eu acho que é um direito Olha que ninguém fala sobre isso, sabes? É um direito dessa pessoa dizer, ok, Porque pôs-me eles no acham que isso mundo, é que é mas educação. não é uma pessoa que me ama, que não me ensinou também a amá-la. Então eu prefiro afastar-me assim, permanentemente Mas isso é dessa muito, pessoa. muito raro, muito é raro. justo que as pessoas realmente possam se desligar ou devem de familiares que os fazem mal, É pais, justo. irmãos, tios, primos, etc. É Colocar justo, para é mim, mais acho do que que é justo. justíssimo. É justo, é uma Pela questão às minha vezes... sanidade mental. Exatamente, é uma questão de bem-estar mental, de sobrevivência, mas é extremamente difícil. Então, às vezes, quando eu tenho, por exemplo, pacientes que estão com este dilema, né? Se eu fui muito maltratado pelo meu pai, ele fazia isto, mas é meu pai. Mas eu amo, é meu pai. Eu digo, ok, é possível pensar, eu mesmo? amo o meu pai, mas ele errou aqui, errou ali. E isto, assim, às vezes é um alívio, tipo, ok, não tenho que pensar mal dele, porque a sociedade e a religião realmente te impedem disso, né? Então, ok, não tenho que pensar mal dele, mas sim, realmente todos erram, todos os seres humanos erram. E este, às vezes, é o Errar é princípio humano. para a cura, para tu começares a perceber que, ok, começar a aceitar só que o pai ou a mãe possam ter errado é já um avanço inacreditável. Porque as pessoas estão a sofrer com As pessoas isso. acham que é um direito do pai tratar como quiser porque Sim. ele é que o pôs no... E tu, se pensas mal dele, és uma pessoa má. As pessoas Estás a pensam isso. pecar Eu e- sou mau. Eu tenho pessoas que começam a chorar. Eu não consigo perdoar o meu pai, não sei porquê, mas eu sei que eu devia. Então a chorar. Então, por causa disto. eles é que se sentem culpados. Eles é que são os culpados. Os tóxicos não têm culpa de nada. Claro. Claro. Estão sempre bem. Sim. Então, porque realmente
a questão religião que pesa bastante. Pesa muito, nesta, né, tens que honrar pai e mãe. Certo. Mas nós... Mas o pai e a mãe têm que se comportar como pais e mães, não é? Exatamente. Têm que merecer o nosso amor e o nosso respeito. Tem que o Exatamente. merecer. Porque assim, eu acredito que seja justo até que a pessoa para si, que ela possa perdoar. Certo, é uma escolha, não é? Mas Ela não é pode obrigada escolher a perdoar. lidar. Certo. Agora no A questão do perdão também é polémica. Só uma coisa. Falou aí bem. Pai e mãe erraram. Estamos a falar de pai, mãe, irmãos, né? Certo. Erraram. Tu não consegues te desprender dali. Sim. Por uma questão até de seres bem manipulado pelos tais. Pela sociedade também, não é? Exatamente, é como se está a dizer, principalmente a religião que condena bastante essas coisas e tal. Porque pai é pai, mãe é mãe, independentemente de fazerem o que fizerem, foram eles que te puseram no mundo, então tu Mas tens... fazemos mal com este tipo de Exatamente. mensagem, porque tiramos deles a responsabilidade de serem bons pais e boas mães. A lei, por acaso, aí é melhor, não é? Muito melhor. Agora, a Imani referiu que, ok, eles são tóxicos, fizeram mal, eu não sou obrigada a lidar com eles, eu quero me afastar. Mas acontece que quando tu pensas que já te afastaste, que estás aliviada e que já te livraste daquela situação, o que é que acontece? Batem-te à porta. Principalmente se tiveres dinheiro. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Tu estás bem de vida, conseguiste livrar-te daquela situação, daquele núcleo tóxico, estás a viver a tua vida tranquilamente, a trabalhar, estás bem de vida, graças a Deus, e aí batem-te à porta. É ruim quando a pessoa literalmente paga para não ter chatices. Eu quero dinheiro, então está aqui. Boa tarde, muito obrigado. Vai voltar. Até. Vai voltar. Vamos alimentar Não é? um vício já. Sim, porque é que eu vou... Ok, obrigada. E depois o dinheiro vai-se gastar e eu tenho aqui uma fonte, volto a pedir-te. Não é? Se tu me dás... Aí está o problema. Agora, Também podes dar e dizer é a primeira e última vez. Se voltares, não vou abrir a porta. Sim. E manteres, não é? Mas Agora- o problema é este, é que ela até pode dizer, mas manter, ele diz, é a primeira e última vez, não tem volta, passar bem, não me apareças nunca mais. Mas o tóxico, ele volta. Sim, mas nós também, se quisermos dar amor, vamos dar amor então. Amor não tem que ser dinheiro, não é? Vieste, que fixe, que bom, ou estás com problemas, tenho muita pena, lamento, está bem. Pronto, depois combinamos um almoço, tchau. Porquê que temos que dar dinheiro sempre? Não é? Vamos dar amor então, às vamos vezes a dar pessoa não se quer perdão ou chatear, qualquer coisa. né, e perde a oportunidade até de afastar definitivamente aquela pessoa. Então dá o que ela pede no momento. Mas os pais também ensinam isto, não é? Quando eu vou me sacrificar por ti, vou dar todo o meu dinheiro para vocês crescerem, quando vocês crescerem, tem que me dar casa, tem que me dar carro, tem que dar isto, não é? Não vou dizer, quando crescerem vocês não se esqueçam de me dar amor também, não é? Abraços e beijos. Não, eu já vos vou preparando. Daí manipulação, essa né? má interpretação desta frase que é muito utilizada quando convém, de que filho é riqueza. É isso que eu vos queria dizer. As pessoas têm esse conceito. Daí que fazem a prole de 10, 15, 8 Talvez filhos. se um deles, não é? Não, um deles não, tem que ser todos. Não, mas pelo menos um deles Tem que se ser sair todos. muito bem, já cuida Cada de todos um os dá. irmãos e dos Como é que pais. disse aquela nossa convidada que estava aqui? Pouquinho, como é que ela utilizou o termo que ela disse? Como é? Miki. Já podemos esquecer do termo. Qual é o termo, menino? Miki. Cada um, Miquê. E ela se vai safando, quer Mas dizer. se um se distinguir, né? Porque às vezes acontece isso, um deles dá-se bem na vida, vai ter que arranjar emprego para todos, vai ter que ajudar todos, não é? Porque Isso já não está... arranja. Não, mas é um Assim, peso, sim. é um Esse já é o sim. peso Olha, que vou leva dizer, a vida toda. Eu tenho pacientes adolescentes, não é? Que morrem de medo de perder a bolsa, ou de deixar de estudar, ou de não conseguir emprego. Estão no primeiro ano já com medo de não ter emprego quando acabarem o curso. Mas medo de não dormirem, né? De estarem a estudar o tempo todo. Porquê? Com medo de lograr as expectativas dos pais. Porque eles estão à espera que eu faça dinheiro. E mais, porque eu tenho de cuidar dos meus irmãos. Eu tenho de pôr os meus irmãos a estudar. Quer dizer, eu tenho 18 anos. Mas já Estou está com medo de peso. estudar, porque os meus pais já me disseram que eu vou ter que cuidar dos meus irmãos. Isto não é justo. Mas isto é o que se encontra em todas as famílias. E ele não sabe que está a ser vítima já é um princípio
aquilo Não sabe, realmente... só sabe que está mal, que está ansioso, que não dorme, que não come, que não se concentra. Depois vem para o consultório, eu não preciso de ajuda porque tenho que me concentrar. É O problema não chantagem. é esse, o problema é esta expectativa, este medo terrível de falhar perante os desejos dos É pais. que já está tão dominado que ele Os não pais vão nos consegue... odiar, depois disto Pois, acabou-se. É que ele já está tão dominado que ele não consegue ter a coragem de pelo menos dizer assim, olha, não é bem assim. Não, ele pensa que tem mesmo que fazer aquilo. Tem mesmo. A culpa é dele se ele não conseguir. Porque os Fátima, pais e os pais não têm que nos põem odiar isso depois desde disto. pequeninos na cabeça. Claro, é triste. Muito triste. Muito. Agora, oportuno falarmos no que concerne ao trabalho, local de trabalho. Nós temos chefes que são tóxicos, temos colegas que são tóxicos e muitas vezes não nos apercebemos. Mas bullying rapidinho, hein? também Já no estão aqui trabalho, os não é? saltos, olha. Então vamos para o intervalo. Sinal para intervalo. Então voltamos já. Fique desse lado, beba uma aguazinha. A gente já volta. Até já. Até já. Olá mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa segunda parte do Sem Censura. Hoje que estamos a falar sobre relacionamentos tóxicos. E antes do intervalo nós estamos a falar, íamos entrar já para o mundo laboral, né? Como é que lidamos com chefes, diretores, gerentes, colegas tóxicos? Ao princípio é o mesmo, né? Desvalorizam-nos. Começam a criticar, dizem, mas tu nunca consegues ver isto, mas como é que é possível, pá? Isto é a minha criança, o meu filho de 5 anos ia perceber isto, porque é que tu não percebes? Começamos a diminuir a autoestima da pessoa, a sua confiança. Sim, vamos ser tóxicos dessa forma, vamos dizer, olha, eu preciso das pessoas 100% aqui, ok? Vocês até podem crescer, mas têm que estar aqui 100%. Ficas sem hora para sair. Se eu sei que tu até tens um jantar programado, vou-te deixar ficar mais tempo. Sim. Há pessoas que... Fazem deliberadamente, né? Sim, que fazem deliberadamente mal, não é? Aos funcionários. Mas está a haver uma melhoria. Têm mesmo prazer nisso, não é? Sim, têm prazer. Mas eu fico feliz de ver que em gestão de recursos humanos, e na minha instituição também, há uma começa a haver cada vez mais a valorização do funcionário, não é? A necessidade de o motivar, de que ele seja feliz, de o ouvir, de o compreender, mas infelizmente não são Mas todos também, assim, Fátima, eu acho que essa motivação deve-se ao facto de que os funcionários também abriram um pouquinho o olho e já conseguem reclamar os seus direitos. Sim, certo. Porque agora também as leis no nosso país já começam a funcionar. Certo. Então, ele sabe que destratando um funcionário, o funcionário pode apresentar queixa contra ele. E temos as redes sociais, não é? Exatamente. Quando há denúncias nas redes sociais. Exatamente, coisa que há uns anos atrás nós não tínhamos. E as pessoas já começam a ficar com medo, porque aí não controlas. Claro. Não é? Se tu fazes uma queixa na polícia, até podes controlar, mas nas redes sociais já foi. Sim, agora... Mas às vezes até a agressão, né, ou o comportamento tóxico pode ser até sutil. Pode ser, sim. Mas que a longo prazo é que vai realmente acabando com a energia. Desgasta a pessoa, torna-se prejudicial mesmo, não é? Não Aquele queres sair, podes ficar funcionário. deprimido, de repente não queres sair da cama. Não consegues Sim, ouvir quando falar chega do a altura trabalho. de... Ai meu Deus, está a chegar a hora de ir para o trabalho. Ficas feliz quando o chefe vai de férias, não é? Sim. Já podemos Que é a respirar. pior coisa, a pior sensação de nós termos medo do chefe, ou seja quem for. Já chegou. Ai, ok. Ai meu Deus, Exatamente. que terror, né? Sim. Mas há pessoas que vivem mesmo aterrorizadas. Durante décadas, não é? Não, e nos dias de hoje temos ainda gente E durante muitos anos elas conseguem... Às vezes não tens saída, vives mesmo assim. Por exemplo, já tivemos... agora as coisas estão a mudar, não é? Mas realmente houve uma altura em que o chefe é chefe e faz o que quiser. Sim, antigamente Fazia, não é? nós chamávamos e passou a ser bullying também, né? Também. Do chefe estar a espezinhar e a humilhar mesmo os seus funcionários. Sim, chama-se, agora até falamos de assédio moral, não é? Quando é o superior hierárquico. Exatamente. Tratar mal o seu funcionário. Então, eu acho que nos dias de hoje as coisas estão a mudar radicalmente, exatamente por causa daquilo que a Fátima disse. Temos as redes sociais que, às vezes, é só o chefe levantar um bocadinho a voz, já tem aí um telemóvel a filmar. Então agora as pessoas estão mais contidas. Mas algo que nós falamos no off e que é muito importante também, que é a questão da inclusão, não é? Nós podemos ter
locais de trabalho tóxicos quando não são inclusivos. Quando tu tens medo de mostrar quem tu és ou em que é que tu acreditas e tens de usar uma máscara, não é? Porque percebes que isto não é aceitável, isto não é permitido, isto não fica bem. E corro o risco de perder o meu emprego. Sim. Caso eu seja, né? Porque uma das características da vítima é que ela deixa de ser ela mesma. Exatamente. E ela passa a fingir, a vestir, a usar uma máscara que não é dela, só para agradar ou para pelo menos não evitar que seja vítima de qualquer agressão. Até que ponto é que um local de trabalho não será tóxico se, por exemplo, mas também é uma questão da sociedade, não é? Porque o local de trabalho também é um reflexo de algo maior, não é? Que é a sociedade. Devia ser um local assim mais clean, porque se nós formos a fazer as contas, é o sítio onde a gente passa a maior parte das nossas vidas. Sim, nós passamos muito mais tempo no local de trabalho do que em casa. Sim, devia ser um lugar mesmo feliz, não é? Com semanas da felicidade. Tem que aprender mais com os japoneses. Até porque já está mais do que provado de que um funcionário feliz ele é muito mais produtivo. Exatamente. É uma questão de inteligência por parte de quem Exatamente, pega. tu consegues ser mais criativo, consegue até ajudar a própria empresa, não é? A ter outro tipo de visibilidade. Sim, a contribuir muito mais. Agora, tem casos também que eu ouço muita gente falar, que são as amizades. Se as amizades são complicadas, podes passar anos sem perceber que tens um narcisista na tua vida. Gerir essa situação aí é complicada de amizades. Porque tem aquela amiga, o exemplo que foi dado, né, sobre a amiga que elogia, mas ao mesmo tempo critica. Ou elogia, mas está-te sempre a pedir favores. Sempre. Tu estás o tempo todo a fazer coisas para ela. E ela a pessoa já não olha para ela como uma amiga, olha para ela como um fardo. A partir de certa altura, mas depende, se tu tiveres autoestima muito baixa e ela é a pessoa que sempre diz: oi, mano, estás tão bonita, fogo, não conheço outra pessoa assim, e depois vai dizer aos outros: e pá, vocês têm muita sorte de estar com ela, mas eu só estou a dizer palavras, isto não me custou dinheiro, não é? E depois, e mani, olha, eu tenho um programa logo, pá, não estou com ideias, podes-me preparar isso? Ou então, e mani, pá, tu és tão boa, faz só uma revisão disto. Ou prepara-me só esta formação, faz isto, faz aquilo. E tu pensas: ai não, mas ela é minha amiga, não é? Ela adora-me. Elogia-me Eles sabem, tanto. sim, o nosso ego é frágil. E os narcisistas conseguem perfeitamente ver quais são as tuas Quem é fraquezas. que não gosta de receber uma massagem ao ego? Então, e ele dá-te a massagem que tu precisares, a tua amiga. Mas eu acho depois que vais trabalhar para mas mim. eu acho que chega uma fase que nós, uma certa maturidade e também conhecimento, nós conseguimos reconhecer quando o elogio é genuíno, sincero. ou daquelas pessoas que realmente o fazem, como se diz, né, o bajulador, Para ir buscar dividendos. o engraxador, né, nós conseguimos hoje em dia já reconhecer, identificar quando é que uma pessoa realmente... Mas vocês nunca viram pessoas que até estão bem posicionadas que notam mesmo que aquela pessoa está só a bajular, está a ser falsa, mas a pessoa está contente e até está a ajudar e está... Eu tenho um caso que é patente e é visível, de uma pessoa minha amiga, que é milionária. Eu geralmente é que sou amiga das pessoas. Exatamente, por causa disso, porque as pessoas aproximam-se de mim exatamente por causa disso, ou porque querem as facilidades para entrarem para as televisões, para irem me apresentar as músicas, as danças, participar de programas, ou porque querem chegar a B ou C por causa dos meus contatos. Anyway, esquece. E o que é que dão em troca? Elogios? Absolutamente nada. Nem elogios sequer? E muitas das vezes nem muito obrigada. Pois, muito obrigado, já conseguiram, não é? Então. Mas não começam assim, tipo: ai, tu és muito linda, sempre gostei muito do teu trabalho. Não, se tu queres se conhecer, se tu queres saber a Vitória, ela quer, não tem melhor relações públicas, não tem pessoa que tenha mais contactos e conhecer. Ela conhece desde o engraxate até... E tu ajudas todas estas pessoas? Incrível, sempre que eu posso, sim. Agora vais receber ainda mas eu mais gosto. pedidos. Não. Agora a minha vida mudou literalmente. Foi aquilo que eu disse. Tenho que estar mais focada em mim, porque ainda não faz um ano, mas a minha vida mudou radicalmente. Então, eu tenho que saber... Estabelecer limites. Exatamente. Estabelecer limites e prioridades. Prioridades que és tu. Exato. Principalmente eu, até primeiro eu, segundo eu, 20º, centésimo. Então, o que é que acontece? Dos abusos. Sim.
Sim, porque assim, eu cansei de descobrir pessoas, por exemplo, talentos, as pessoas sabem que eu lido com moda, com artistas, etc. E as pessoas... eu é que descobri, lancei para o mercado, quando vão dar entrevistas também trabalhei. Não também. Eu é que fui te buscar lá no Quimbo. Não é. Ainda dizem também, eu comecei né? a minha vida, a minha carreira no país X. Não, quer dizer, as pessoas inclusive têm este defeito. Rodam o mundo sem sair de Luanda. Tem muita gente que faz isso. Mas, anyway, pronto, não estamos aqui para isso. Mas eu ia falar em relação à pessoa, dos muitos amigos que eu tenho, milionários, que nem aparecem. Hoje você Mas o problema são as pessoas que estão à volta ao redor dele. Ok. Porque, para já, ele é uma pessoa super animada, low profile, está nem aí e tal. É típico de quem tem dinheiro, tem muito dinheiro. E a mim admira-me é ver os supostos amigos dele, que são uma camada de interesseiros, ao redor dele, o que fazem para lhe chamar a atenção. Ok. Tipo o quê? Bobos da corte. Ok. E ela adora quem lhe faça rir. No género de pessoas, homens casados, supostamente grandes empresários também. Se tiverem que contar uma anedota, de se rebolarem no chão para imitarem. Só falta trepar as cortinas. Completamente. Eu fico parvalhada com esse tipo de situações. A coisa foi de tal ordem que eu preferi afastar-me, porque realmente as situações para mim ou servem ou não me servem. Certo. Eu, essa coisa de lamber botas, nunca fui disso. Nunca, absolutamente. Eu ando na rua com a minha carinha assim bem erguida, porque não devo nada a ninguém, não sou de lamber botas, nada dessas coisas para cair na graça. Minha mãe sempre disse, mais vale cair na graça do que ser engraçado. Okay. E a mim admira-me, num ciclo social daqueles que é da alta roda, supostamente, como é que as pessoas se humilham a esse extremo para cair nas boas graças do fulano. Tudo tem a ver com os objetivos, não é? Sim, se o meu objetivo... Mas eu vou me humilhar a esse ponto de estar a rastejar no chão. É uma questão de caráter e de ética. Ai, amada, please. E de educação. Então, pronto. Pai de família. Infelizmente. É capaz de não... Os fins justificam os meios, não é? Mas hoje é uma em dia, perspectiva. infelizmente, a realidade, o contexto social em que vivemos, muitas crianças, adolescentes já estão a ser ensinados de que para tu conquistares alguma coisa, tens que bajular. Porque Amada, não acreditam que de forma honesta tu consigas crescer na vida. Amada, ele é capaz... Independentemente da de classe na social casa da pessoa, é uma dele, questão de mentalidade. A tal pessoa, na casa dele, é incapaz de se sujeitar a sentar no chão para brincar com o filho. Certo. Com uma criança. Mas para fazer os outros rirem, rebola-se no chão, anda às cavalitas. E consegue o seu objetivo? Possivelmente. Aí eu já Está a não trabalhar sei. para isso. Aí eu já não Eu não sei. julgo, não é? Tipo, Aí eu já se não o pior sei. mal for esse, pode rebolar-se. Porque depois a outra pessoa também tem que saber dizer não é? Saber dizer não é algo que também não nos ensinam, mas é fundamental. Fátima, nós Temos temos que saber aprender as a pessoas dizer não. facilmente elas, né, por falta Estou de nessa fase da minha vida. É importantíssimo. Estou a trabalhar Aí este uma pessoa já não lado se da chateia minha com o que vida. os outros fazem, podem fazer o De que saber quiserem. dizer não. Estou nesta É fase. melhor, é muito fixe. É muito É difícil, libertador. mas é libertador. É mesmo fantástico. isso. Essa frase é libertador. Já sabes dizer não? Há tanto tempo. Bravo. Não, e assim, eu acho que nós temos que nos sentir, e também lá em casa as pessoas temos que nos preparar e nos sentirmos confortáveis em dizer o não, mas sem desculpas esfarrapadas. É dizer o não porque eu não quero, é dizer o não porque eu não gosto, é dizer o não porque não me interessa. Não me Hoje- apetece. E não é o não porque, ai, talvez... Às vezes é uma fase, a pessoa vai dizer, ai, desculpa, Não. porque não sei o quê. É um Até direito de aprender- qualquer um dizer Exatamente. não. Eu hoje postei, por acaso, no meu estado, está lá, não é uma frase completa. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Evite não. Eu acho que quem tem um mínimo de consideração, respeito e também uma questão de maturidade vai entender que o outro tem direito a dizer não. Certo. E se não entender, não tem problema, desde que nós consigamos manter o nosso não. está tudo Exatamente, e bem. não termos que nos sentir
culpados porque exato. dissemos porque nós é que depois não. nos sentimos mal, não é? A pessoa E está eu ali. entendo, eu também tenho a maturidade de dizer não e explicar o porquê, da mesma forma que eu tenho a maturidade de perceber o porquê que me está a dar um não. Perfeito. Porque eu conheço pessoas que me são Quase íntimas que ninguém quando está aí dizem nesse não, estado." hoje eu não quero ir, não me apetece. Ok, é um direito teu. Muito bem. Não, não e não, ponto. Agora, nós temos um problema que nós também vemos, que é como é que nós mudaríamos, já vimos que a nossa realidade tem a ver com a mentalidade. Certo. Por questões de crenças Religiosas. etc. Sociedade, Como é que nós machismo, mudamos, mundo. como é que nós mudamos e como é que nós começamos a preparar? Será que as escolas... Sim, os Pronto, eu acho pais que e talvez as não escolas. sei se seria uma utopia trabalhar, porque existem países muito mais avançados em que, por exemplo, o Japão, a pré é para ensinar as crianças a se tornarem bons cidadãos. Sim, e não para tirar, mesmo na escola Ser o- primária, nos primeiros o anos, lado não é preciso fazer humanista, provas. trabalhar o lado humanista. Eles Muito bom, na lindo, bom. primária, eu acho que até na secundária, não tem essas coisas de matemáticas, Nós temos que não tem nada aprender, disso. não é? É só mesmo É com ser um eles. bom cidadão. Foi o que eu disse há bocado. Será que Temos não que é uma aprender forma de isso nós com os japoneses. ajudarmos também? Porque muitas das vezes as vítimas é porque uma questão de falta de ao amor próprio, Sim, não é? sim. De não acreditar em si mesma, Sim. deixar-se afetar por tudo aquilo que Sim. depende da fase em que começou o relacionamento tóxico. Mas Desde eu a acho que o criança, amor desde a próprio, infância, Amanda, o amor próprio tem muito a ver com aquilo que tu vives em casa. Sim. Porque se os Sim. teus pais, os teus irmãos começam a sugar já o teu amor próprio, deitando-te abaixo o tempo todo, que nunca vais ser capaz, e porque tu és feia, E e que porque és tu és burro. gorda, e Exatamente. porque estás muito magra, e porque, quer dizer, o teu amor próprio começa a entrar pelo cano abaixo a partir dali. Então, daí que as pessoas às vezes não, uma pessoa que vive nesse ambiente, quando chega na adolescência, a autoestima dela está super em baixo. Sim, já em está pequenos, zero. não é? Já desde começou que a partir do desde momento que se pequeno. conhecem Nós como temos que gente. perceber que nós, sociedade, não é? Temos que ensinar as pessoas. Eu tento ensinar, por exemplo, os meus alunos e também os meus pacientes. Dizer, pronto, não dá para mudar o que aconteceu, mas dá para ser um pai diferente, dá para ser uma Pois, mãe diferente, claro. não é? Dá para- elogiar. Porque as pessoas parecem que têm medo de elogiar. Têm. Dizem, ai, Quem não vai que foi ficar... que eu te disse hoje, Amada? Não achei estranha. Vai estragar, As vai mulheres, ficar mimoso. mulheres e mulheres. Eu estava à espera da Imani, na beira da estrada. E passaram 3 ou 4 mulheres no carro de pendura, portanto estavam mesmo viradas para mim. E olhavam para mim e diziam, bonita. Eu disse, cara, que massa. Eu falei para a Imani assim, mas isso nunca está acontecendo. Não, assim? Não. Não, Difícil. felizmente existem pessoas que se sentem confortáveis em querer elogiar uma outra assim. Não precisam ter intimidade, mas essas mesmas mulheres possivelmente nunca disseram aos filhos, ao próprio marido, amo-te. Que é uma palavra que devia ser dita todos os dias. Até não seria todos os dita, dias. mas demonstrada acima de tudo. Sim, porque também não adianta tu dizeres a um narcisista ou o narcisista dizer amo-te e O narcisista diz sempre espancar-te. amo-te. Ele diz aquilo que for preciso, não é? Não, É o ele seu começa interesse, dá a sempre. bater-te. Ter violência doméstica, eles podem dizer eu amo-te. Mas os narcisistas não são Amo-te. bons pais. Amo-te. Podem fazer de conta. À frente, né? Vou estar aqui com o meu filho, vou brincar, vou elogiar, vou não sei o quê. Vocês desaparecem, mandam-lhes já uns berros Sim. e mandam desaparecer Sim, daqui. sim, sim, Os narcisistas sim. são muito. Acho são que nós temos péssimos um amigo pais. assim. Sim, porque eles com as Eu crianças não têm posso, tanta eu necessidade. Agora, enquanto profissional, pessoa mais indicada para dar esta resposta, como é que as pessoas ultrapassam ou podem começar a reconhecer e a ultrapassar o trauma? Para Certo. que elas, pronto, que se curem. Não estamos a falar de que tenham que ter ou lutar para terem um relacionamento bom com esta pessoa. Não. Insistem em Não, ser a não. mesma coisa. Não. Mas elas Sim, como é que sim. elas, para que depois não possa afetar em futuros relacionamentos. Sim, até porque em consultório, né, quando a pessoa vem, eu tenho problemas com o meu marido, ou eu tenho problemas com o meu pai, ou isso, se ele ao menos me entendesse, se ele percebesse, nós aqui não vamos trabalhar o pai, nem o marido, nem ninguém que não esteja no consultório. Nós vamos trabalhar com a pessoa. O que nós vamos é perceber porque é que isso te importa tanto, não é? Porque é que precisas da validação dessas pessoas, porque tu não te validas. Então vamos perceber de onde é que vem esta baixa autoestima, esta insegurança, porque é que tu achas que és feio, porque é que achas que és burro. Isso não é
E as pessoas que estão a pensar, mas as pessoas são mesmo feias, ou as pessoas são mesmo burras, estão a projetar já aquilo que elas sentem lá dentro delas próprias. E já agora os pais, olha, há pais... Por exemplo, nós temos uma questão que é o colorismo. Não tanto o racismo, mas o colorismo. Sim. Né? Que é a pessoa mais clara é considerada mais bonita, a pessoa mais escura é considerada mais feia. O próprio pai, que tem uma cor, por exemplo, escura, que é negro, tem um filho negro e vai chamar o filho, vai insultar o filho por causa da cor dele. Está a projetar os seus próprios complexos de inferioridade. E nós também temos que lutar contra este colorismo, porque tem-me aparecido ultimamente muito em consultório. Afinal... achamos que somos feios, achamos que somos escuros, que não merecemos, não temos tanto valor como os outros, temos complexos de inferioridade terríveis, ok? Por causa do que os pais, os tios, os avós disseram, os amigos depois na escola, ou os colegas na escola, os professores, nós ficamos depois cercados, porque depois as pessoas percebem que eu posso chamar nomes a esta pessoa, ela não tem capacidade de se defender. É porque, por exemplo, quando temos abuso sexual, que se eu sofro abuso sexual com 2 anos, 3, 4, 5, é normal. Não é bom, mas é comum que eu sofra abuso sexual de várias outras pessoas ao longo da minha jornada, não é? Em criança, em adolescente, etc. Porquê? Porque tenho um perfil de vítima. A mãe não está presente, ninguém me defende, eu já não consigo falar, eu sou muito isolada, eu sou muito fechada, eu sou muito tímida e os predadores são predadores, São não é? predadores, quer dizer, conseguem ler, têm não é? a percepção de exatamente mas quem são os tu és. cobardes. E já agora, isto vamos aproveitar para dizer isso, porque nós achamos sempre que os psicopatas, os narcisistas, os predadores em geral são diferentes dos outros, porque são assassinos, não são nada, são os cobardes, porque não vão atacar a pessoa que se pode defender. E não vai atacar a Imani, não vai atacar a Vitória, mas vai atacar aquela criança que não consegue falar ou que está sozinha. São os cobardes. É como estes homens que andam a matar mulheres e a bater em mulheres, não saem à rua para bater a um homem, né? Mas vou bater àquela mulher porque ela não se pode defender. É mais fraca. Então, nós precisamos de perceber isto, né? Que o bater, que o ofender é um ato de cobardia. E de fraqueza, não deixa de ser uma pessoa fraca. É uma pessoa fraca, é uma pessoa cobarde, é uma pessoa vil. E devia ir lutar para outro sítio. E com isto até... então o que é que nós temos que ensinar? Primeiro temos que ensinar ao adolescente que aparece, ao adulto com estas mágoas, que não teve culpa nenhuma. Que se um adulto lhe disse que era burro... porque ainda por cima a vítima sente-se sempre culpada. Sempre. Pois. Por exemplo, o meu pai diz-me, Fátima, tu és burra, ok? E tu és feia. Ok, eu sou burra, sou feia, que horror... Eu sou a pior pessoa do mundo, eu nem devia estar aqui, eu não devia estar a respirar, etc. Eu criança, nunca penso que o meu pai é mau ou a minha mãe é má. Não, penso, eu sou má. Mesmo se eu sou porque feia, as eu sou má, eu criancinhas não têm os presto. pais Quem e as mandou ser mães assim? como Sim, ídolos, a pessoa não é? começa- São os heróis. E se me tratarem mal é porque eu não presto para nada. Eu não me mereço, sei defender. né? Eu mereço isso, exatamente. Não mereço. Isso será que não é uma forma de nós começarmos agora a olhar, agora que nós vemos, até porque infelizmente agora recentemente aconteceu um caso com uma figura pública que cometeu suicídio e que as estatísticas em Angola já mostram que a cada ano aumenta o número de pessoas que cometem suicídio, principalmente do sexo masculino. Será que nós não podemos talvez trazer isto como um dos fatores Com que certeza contribui? absoluta. Olha, as pessoas que estão em depressão, pode ser por causa de um trauma, né? Mas muitas vezes é por causa de uma baixa autoestima, uma autoestima baixíssima, desde pequenos. Porque desde pequenos os pais já lhe disseram que ele não presta para nada. Tu não prestas para nada, tu nem devias estar aqui, toda a gente morre menos tu. Coisas assim horríveis que dizem, né? E depois projetam muito o horror que eles têm deles próprios, porque estas pessoas também não são saudáveis. Não é? Têm complexo de inferioridade também, então eu vou dizer que a minha filha é que é burra, a minha filha é que é feia, quando eu penso isso de mim no fundo, mas escondo. Por isso é que projetam, é um mecanismo de defesa, não é? E independentemente disso, geralmente os rapazes que são criados nesse seio de pais tóxicos tendem a transportar isso para a vida deles. São raros os que tentam mudar, fugir a esse estigma. Por exemplo, ele vê o pai a bater a mãe todos os dias. Bate porque chegou bêbado, bate porque a comida tem sal, bate porque não tem sal, bate por tudo e mais alguma coisa. Ele amanhã, quando casar, ele vai achar que aquilo é normal. E por isso precisamos destes programas, não é? Sim. Para dizer que não é normal e que tu tens a responsabilidade de mudar agora. Vamos curar-nos dos traumas e vamos ser diferentes com os nossos parceiros e com os nossos filhos. Por exemplo, eu não consigo conceber nem aceitar
a ideia de meninas, moças, jovens que estão na flor da idade, que estão a namorar ainda, que gostam que os parceiros lhes batam porque dizem que isso é sinónimo de amor. Foi o que É aprenderam. o ciúme. Está muito errado. Se ele tem ciúme, está-me a bater é porque me ama. Não. Porque ela própria também, se calhar, já sofreu muito, não é? Já lhe bateram. E, olha, e aqueles pais que dizem, olha, quando eu te bato, o meu pai dizia isso, dói-me mais a mim do que a ti. Mas que palhaçada! Então por que bate? Exatamente. Então, o pai, ele bateu-me, coitado, é porque eu cometi. As mulheres dizem muito isto, eu já Sim, ouvi muitas. a culpa é não, minha. Eu cometi. Tu cometeste o quê? Sim, não foi porque eu me portei Nada mal. Mas a justifica. cultura machista em que nós estamos Exatamente. mergulhadas, Sim. infelizmente, e eu já ouvi de mulheres mais velhas, felizmente a nova geração já está a tirar isso da cabeça. Algumas. Mas pronto, é Sim. meio caminho andado. É, sim, é verdade. Em que acreditam de que tudo de errado que acontece dentro de um lar, a culpa é dela. Sim, exatamente. A Sempre, culpa só vai sempre. deixar de ser dela quando começar a ser dos filhos, Uau. não é? Estamos a Mas chegar o ao homem fim. não, o homem nunca tem culpa. Meu Deus. Já? Ah, mas não, nós vamos nos despedir, mas com a promessa de que a Fátima tem que voltar numa Ai, próxima sim, porque ocasião. eu estou apaixonada Ajuda-nos pela Vitória e pela a Imani. desmistificar. Ai, que dá, Obrigada. igualmente. Olha, eu já há muito tempo. E assim. É de gente assim que a gente é das precisa para pessoas, das desmistificar. poucas pessoas assim fantásticas que têm a mente super Aberta. aberta, assim, anos-luz. Obrigada. E que realmente não, eu digo, eu aproveito para dizer, eu acredito que os seus alunos devem sentir assim, se não se Abençoados sentem, devem por sentir-se tela, abençoados e como pessoas. sobretudo, No princípio é um grande choque para eles. O que é isto? O que é porque isto? já vêm com as crenças também Todas, limitantes, todas. Mas que ainda depois bem Já vêm são formatados. desconstruídos na sala, São ainda bem. desconstruídos mesmo. Sim. Que Então, bom. assim, nós temos tanta coisa a abordar no que concerne distúrbios mentais, Sim, exatamente. né? E transtornos de personalidade, principalmente, sim, que sim. pronto, e a Fátima de voltar. Então é assim, vamos deixar com que a Fátima deixe aqui as suas últimas considerações. As minhas considerações são que vocês são maravilhosos, estão a fazer um papel espetacular e estão a ajudar a mudar o país, a mudar as mentalidades. E isso, uau! E com convidadas assim, o programa vai Olha, eu vou fazer lançar um sentido. desafio. Eu vou lançar um desafio, vou deixar aqui no ar. Nós somos o Sem Censuras, aquele programa que vem para desmistificar certos e determinados tabus. Isso vocês já sabem. E é deste tipo de convidadas, assim como a Fátima, a cabeça feita, a cabeça aberta para frente, que fala a coisa na lata, sem paliativos, que nós estamos a precisar. Se você acha que tem traquejo, capacidade e arcabouço para sentar no nosso sofá, manda-nos mensagens, lifestyle em português, sem censuras. Vá às nossas páginas, nas nossas redes, até nos nossos privados, nos nossos Instagrams, Vitória Garcia 75. E Imani da Silva, com 2 anos. Venha participar. Ajude-nos a mudar as mentalidades aqui do nosso país. Ajude-nos a ajudá-los. E não deixem de comentar na nossa página do Instagram e também canal do YouTube. Vocês podem deixar as vossas mensagens e também sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde, sem qualquer censura. Prometemos voltar daqui a uma semana com um tema sempre quente e pertinente. Um beijo. Lifestyle em português. Em português. Até já!